Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma. Por fim, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer este tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Se você ficou na dúvida do link, basta acessar aí as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. Hoje vamos falar da segunda temporada de uma série do DCU, ou da Warner, ou da DC, ou qualquer coisa parecida. É Pacificador. They're gonna be doing backflips to get you to join. Welcome, Peacemaker, or do you prefer Chris? Either's fine. Can you tell us a little about your skills? I'm considered the finest marksman in the world. The mic is off. Yeah. I am also proficient in hand-to-hand combat. How many more of these do we have today? Is that popcorn still here? Love popcorn. My butt's getting really big lately. I have a variety of helmets. This guy sucks. Excuse me? Am I supposed to be able to hear you guys? Excuse me? You were talking about your butt and stuff. And also you said that I suck. It is not funny. I don't get it. We saved the world. I thought everyone finally treat us like heroes. I don't need anybody else to just forge my own path. You're living in the worst level of Grand Theft Auto. I've come to the conclusion you suffer from a particularly severe form of toxic masculinity. Vocês já tiveram uma sensação de que tudo está bem, mas nem tudo está bem ao assistir uma série, ao assistir um filme? Essa é aquela sensação que aquela determinada obra nos causa quando você tem bons momentos, mas outros que não parecem tão bons assim. Você, de certa forma, quer gostar daquilo, mas você não está gostando. Foi essa minha sensação ao assistir Pacificador, a segunda temporada. Ainda mais porque eu gostei bastante da primeira temporada. Ela foi exibida, em 2023, se não me engano. E a abertura sensacional, com uma dança maravilhosa, os atores vestidos dos personagens cantando, dançando ao som de uma música sensacional. Isso foi reproduzido aqui com outra coreografia, outra música, outra dança sensacional, e isso pelo menos foi mantido, isso continuou sensacional. A segunda temporada de Pacificador me criou uma expectativa muito grande, porque a primeira foi uma coisa tão anárquica, engraçada, e tinha um toque James Gunn
ali que a gente já havia visto em Guardiões das Galáxias, que são os filmes lá da Marvel, que o James Gunn com maestria levou pro cinema, e ele tem um toque muito bacana que mistura humor, ação, ele tem o timing certo da história, e isso foi reproduzido inclusive no filme Superman. Se você voltar aí alguns episódios e ouvir o meu episódio sobre o filme Superman, escrito e dirigido pelo James Gunn, o seu primeiro grande projeto depois que ele assumiu a DC, depois que ele virou o diretor da DC, você vai ver que eu falei isso lá, que o Superman tinha aquele mesmo toque anárquico de humor e aquele mesmo jeitão James Gunn de fazer as coisas, que mistura muito bem ação, humor, um humor sarcástico, exagerado em muitos momentos, aquele humor que apela pra violência, mas transforma a violência numa coisa ridícula. Isso tudo estava na primeira temporada de Pacificador. Quem é o Pacificador? O Pacificador é um anti-herói da DC que nos foi apresentado, ou pelo menos foi apresentado para o universo de quem gosta do audiovisual, para o universo do audiovisual, no filme Esquadrão Suicida, também dirigido pelo James Gunn. O Pacificador era um daqueles anti-heróis que é colocado numa determinada missão e depois dessa missão acaba embarcando em uma jornada pessoal que foi descrito, foi mostrada pra gente lá na primeira série, na primeira temporada do Pacificador. E a gente foi apresentado também a uma série de personagens legais que fazem parte da turma do Pacificador, como a Adebayo, o Economus, o Vigilante, a Harcourt, que se torna o grande alvo amoroso do Pacificador. Todos esses personagens, na verdade não todos, alguns já estavam lá em Esquadrão Suicida, em papéis secundários, junto ali da Amanda Waller, lá do Esquadrão Suicida, mas aqui, na primeira temporada do Pacificador, eles assumiram papéis mais importantes, auxiliando e formando uma equipe com o Pacificador. E a gente teve lá na primeira temporada momentos muito divertidos com esses personagens, desenvolvimentos de personagens divertidos e que se encaixaram muito bem com a personalidade do Pacificador, que é esse brutamontes vivido pelo John Cena, aliás, de todos esses astros da luta livre americana que dominaram o cinema, ou que têm ido para o cinema ao longo das últimas décadas, desde Mr. T e por aí vai. Agora, recentemente, a gente tem o Smashing Machine, com o Dwayne Johnson mostrando que é um ator, mas esse foi apenas um parêntese. De todos esses astros da luta livre americana, eu acho que o John Cena é o melhor. Não sei se é o melhor, mas pelo menos é o que se deu bem, o que se deu melhor no cinema, porque ele se encontrou aqui nesse papel do Pacificador. Bom, mas eu tô falando da primeira temporada. Aí veio a segunda, que me criou essa expectativa muito grande. A segunda retoma as ações da primeira temporada e agora o Pacificador, ele tá meio ali jogado para escanteio, o mundo não quer tanto ficar ao lado do Pacificador. Internamente ele tá ali nutrindo o seu amor pela Harcourt, inclusive um ponto muito importante dessa segunda temporada, mas teve algo nessa temporada que começou a não me soar bem. Ali entre o segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, eu achei um grande filler. Parecia que não tinha história para ser contada. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu quero que vocês assistam, até porque tem spoilers, principalmente no sexto episódio. O James Gunn prometeu desde o início que a série teria uma grande virada na história, e ele fez isso no sexto episódio. Quando eu assisti o sexto episódio, realmente me deu aquele, uma virada aí divertida e interessante e que leva a coisa para um caminho legal. Mas isso logo depois do sétimo episódio é diluído e a gente volta à pasmaceira que nos foi proposta desde o início da série. Mas por que essa pasmaceira? Por que eu tô chamando de pasmaceira e que a série não cumpriu o que prometeu? Porque agora a série faz parte do DCU.
ela é conectada. E, assim como na Marvel, são caminhos tortuosos que as produções passam a seguir quando ficam conectadas. Então, para você entender algumas coisas aqui do Pacificador, você tem que ter assistido o Superman. A mesma coisa da Marvel, sabe? Como a Fernanda Ribeiro, minha amiga, gosta de falar, é esquema de pirâmide. É esquema de pirâmide. Você tem que ver um filme para depois ver o outro filme, para ver a série. E se você não assistir tudo, você não vai entender. Esse esquema de pirâmide que a Marvel fez durante muito tempo, fez bem durante muito tempo, e agora tá lá capengando, tentando encontrar o seu caminho, a DC está indo para o mesmo caminho. Pacificador, segunda temporada, acontece depois do Superman. E não, você não precisa exatamente ter assistido ao Superman para poder entender, mas algumas ações, inclusive alguns personagens que aparecem aqui na segunda temporada, estão relacionados com não só o Superman, mas com todo o DCU que o James Gunn está criando, toda a narrativa que ele está criando para esse tal DCU. Se isso vai dar certo lá na frente, eu não sei. O fato é que, ao transformar a segunda temporada de Pacificador em um instrumento do DCU, em uma série para que o DCU funcione, a série acabou perdendo um pouco a força. Não teve mais aquele clima anárquico da primeira temporada, só em alguns determinados momentos, e eu acho que principalmente todos esses personagens que eu falei, a Emilia Harcourt, o Vigilante, a Adebayo, todos eles ficaram perdidos. Não existem aqui histórias para serem contadas desses personagens, a não ser auxiliar o próprio Pacificador em uma missão que a gente não entende muito bem. A gente entende, as motivações dele. Ele tá meio chateado com esse universo, ele descobre uma passagem para um outro universo e aí criamos um metaverso. Sim, um outro metaverso. Existe o metaverso lá da Marvel e agora aqui também existe o metaverso. E o Pacificador, toda a trama dessa segunda temporada é porque o Pacificador descobre que a outra dimensão em que ele existe é muito melhor do que a dimensão atual, a que ele tá morando. Então ele resolve ir pra lá. Essa é a trama da segunda temporada, com idas e vindas, mas se você fosse resumir em uma linha, seria isso. Claro que isso tem consequências, claro que a coisa não é exatamente como ele imaginava, como ele imaginou. Tem coisas na outra temporada que a gente vai descobrir que não são como aparentam, ou pelo menos como a série nos mostra no início, e a gente vai descobrindo isso com o desenrolar dos episódios, mas o fato é que a impressão que ficou é que essa temporada foi inteira essa linha, uma temporada inteira para criar essa outra dimensão, e no final da temporada a gente descobre qual foi, pelo menos, o motivo principal da criação desse metaverso no DCU. Se você acompanha os quadrinhos, você deve estar imaginando o porquê da criação desse metaverso. Sim, a gente tem a introdução de um personagem muito importante, ou pelo menos ele tá voltando, que é o Rick Flag Sr., que é o pai do Rick Flag Jr., que era interpretado pelo Joel Kinnaman, que foi morto pelo Pacificador lá no Esquadrão Suicida. Aqui a gente tem o pai dele, revoltado com a morte do filho, quer se vingar do Pacificador e assumindo a direção da Argus, que é a agência de detetives, de espionagem, que faz parte do todo o universo da DC. Ele assume aquilo ali e a missão principal dele é acabar com o Pacificador e todo o grupo dele, mas a gente vê aos poucos que ele tem uma outra missão na cabeça e ele coloca essa outra missão aqui na série e a gente entende o porquê disso no final, e isso vai ter consequências lá pra frente no segundo filme do Superman. O próprio James Gunn já falou que as coisas estão conectadas. Mais do que isso eu não vou falar. Eu queria apenas manifestar aqui o meu desagravo com a necessidade de tudo virar multiverso. Tudo é multiverso, tudo faz parte de um grande que é um universo compartilhado. Então, a partir de agora, também na DC,
a gente vai ter que assistir a Superman, a gente vai ter que assistir a Supergirl, não que a gente não queira, eu vou assistir a tudo isso, até porque eu acho que o James Gunn tem uma capacidade de amarrar muito bem as coisas, uma capacidade que a Marvel já teve, mas a Marvel está passando por um período blá 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 que vocês bem sabem. Então é claro que eu vou assistir a tudo isso e vou aqui falar pra vocês, mas essa segunda temporada ficou com esse cheirinho pairando ali no ar. Algo não está certo. A melhor coisa de Pacificador, por incrível que pareça, continua sendo o John Cena, e eu já disse isso, um cara que se encontrou no papel, um cara que conseguiu fazer uma transição ali daquele universo da luta livre para o cinema muito bem. Ele passou aí por diversos outros papéis, andou capengando aí no cinema até se encontrar no Pacificador, e eu acho que é o melhor papel dele. Aliás, é um dos melhores papéis de anti-heróis que a gente tem em todo esse universo de heróis, incluindo aí a Marvel. Se a gente for pegar lá, por exemplo, o Loki pra mim talvez seja o grande anti-herói do cinema, da TV e por aí vai, mas o Pacificador tá ali entre os melhores, e o John Cena é um dos grandes responsáveis por isso. Sem entrar muito na história, eu não tenho muito mais o que falar aqui da série Pacificador. Só posso dizer pra vocês, vou tentar falar algumas coisas aqui sem dar spoiler. O melhor episódio é o episódio 6 mesmo, esse episódio que o James Gunn prometeu uma grande virada, e é uma virada interessante, é uma virada muito condizente com a série, muito condizente com a personalidade do James Gunn. Se você for pegar as coisas que o James Gunn faz, os temas que ele trabalha em seus filmes, em suas produções, você vai ver que é condizente com o que ele pensa. É uma coisa que num primeiro momento te dá um choque e putz, pra onde eles vão levar isso? Será que essa série vai ter esse ar que foi colocado, que nos foi colocado nesse momento? Eu já disse que no 7º episódio tudo se dilui, fica apenas em um determinado momento ali do 7º episódio, e a série acaba retomando o seu curso que eu não gosto, que eu não gostei tanto assim. Outra boa coisa dessa segunda temporada foi o Eagly, que é aquela águia que na primeira temporada tem um papel muito importante. Aqui o papel do Eagly, ou da Eagly, é reduzido, mas tem um determinado momento ali, acho que no 3º episódio, não me lembro ao certo, que o Eagly tem uma cena sensacional, que envolve também um outro personagem, que é o personagem do Michael Rooker, que é uma... Vamos colocar assim, é uma história paralela, mas que eu gostaria que essa história paralela, ou que esse tom da história paralela, fosse levado adiante. Infelizmente, é uma história paralela que começa e morre, mas é esse tom, é esse tipo de anarquia dessa história paralela que eu tô cobrando, que eu não vi nessa segunda temporada e que tinha na primeira temporada. Porque a primeira temporada era tudo isso. Era tudo uma grande anarquia. É uma série, pra mim, uma primeira temporada, né, super perfeita, que me agradou bastante, e eu acho que é mais um caso daqueles de inversão de expectativa. Minha expectativa veio bem alta pra essa segunda temporada, até porque é a segunda temporada já dentro do DCU, mas não correspondeu. Agora eu quero saber o que você achou dessa segunda temporada de Pacificador. Você concorda comigo? Você acha que as coisas deveriam ser menos independentes? Você está cansado ou cansada do multiverso? Você está cansado ou cansada dessa história de multiverso que vem desde lá? Aliás, por que multiverso? Por que todo mundo só trabalha com multiverso? Por que a Marvel tá trabalhando com multiverso e a DC também tá trabalhando com esse multiverso, dimensões paralelas? Será que é o único artifício que os criadores de quadrinhos ou os criadores de séries e TVs baseados em quadrinhos conseguem para caminhar com os seus universos? Será que não dá para levar para outro lado? Enfim, eu não sou escritor de história em quadrinho, não sou roteirista de filme de herói, deixo a cargo de quem está sendo muito bem pago para isso. Mas então eu queria que você me contasse o que você achou de Pacificador,
segunda temporada e depois a gente conversa. Quem sabe lá na frente uma terceira temporada seja um pouco melhor. Aqui eu tô dando 3 estrelas pelos bons momentos que a série me proporcionou. No mais, as 4 estrelas ou 4,5 que eu dei para a primeira temporada ficaram bem lá atrás. Para falar comigo e comentar sobre essa segunda temporada de Pacificador ou qualquer outra coisa que você quiser, basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí embaixo no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. E na semana que vem a gente vai ter uma novidade muito legal aqui no Meninos Eu Vi. Eu espero que seja na semana que vem, eu tô apenas aguardando o ok, mas a gente vai ter uma novidade muito legal aqui no Meninos Eu Vi e você não perde por esperar, ok? Eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!